Saudações esmeraldinas, chegando a segunda-feira aí com o cabelo meio lá, meio cá, né? Mas vocês não estão aqui pelo meu cabelo, é pelo Goiás Esporte Clube. Então tenho a dizer que o nosso pontinho precioso lá em Cuiabá, nos tirou da zona de rebaixamento. O que isso significa? Nada por enquanto. O que importa é depois da 38ª rodada, ao fim dessa rodada, que é a última do Campeonato Brasileiro desse ano. Temos que estar longe, ou pelo menos acima, desses 4 últimos times, como estamos hoje. Mas vou dizer para você, a coisa não vai ser tão simples quanto parece que seria. Enfim, esse aqui é o canal Verde 33, eu sou Helder Dias e estou aqui para falar deste fim de semana com você do futebol da Série A, que teve um outro resultado bom para o Goiás e também teve um outro resultado não tão bom assim, como a gente vai verificar, e temos que analisar também o futebol que o Goiás jogou, como isso como a gente está vendo. Quero saber a opinião de vocês, que vale tanto quanto a minha, como eu sempre digo, mas alguns detalhes que me chamam a atenção no time, tá? Algumas observações sobre jogadores, algumas peças, enfim, vamos discutir isso aqui, vamos falar do todo do campeonato nesse vídeo, e já peço para você dar sua curtida aí, você que já conhece nosso trabalho, porque isso faz com que o vídeo seja bem avaliado pela turma aí do YouTube, pelo algoritmo, a inteligência artificial que está aí por trás. Se você não é inscrito ou inscrita nesse canal, se você está chegando aqui a primeira vez, olha, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo. Esse é um espaço dedicado ao Goiás Esporte Clube, mas a gente fala de outros assuntos de vez em quando, principalmente em relação ao esporte, né? Então, estamos aqui para falar sobre esse 1-1 lá em Cuiabá, que poderia ter sido 2-1 para a gente, poderia ter sido 2-1 para eles, e que eu gostaria muito que tivesse servido para trazer uma vitória do Goiás, trazer também o Cuiabá para essa disputa aí de uma vaga na Série B do ano que vem. Mas eu creio que não. O Cuiabá ganhou um ponto precioso, tirou 2 pontos do Goiás, porque ele já está muito mais perto daquele número mágico ali de 42 pontos, que eu acho que é o que quem tiver ao final vai conseguir escapar de estar junto com Vila Nova, CRB, Sampaio Corrêa, Ituano e outros aí que, se não caírem para a Série C, vão estar na Série B também. Espero que não seja o caso do Goiás. Agora, o time voltou a se portar desde o jogo contra o São Paulo da forma convencional, vamos dizer assim, para o padrão do Armando Evangelista. A gente sabe que o Goiás entrega a bola para o adversário e espera aí que ele vá para cima. Costumou-se a sofrer atrás para pegar o erro do adversário, sair no contra-ataque e conseguir aí fazer seu golzinho. É um golzinho aqui, um golzinho ali, mas aí que tá. Eu acho que nós estamos melhorando no aspecto, ainda que devagar, estamos melhorando no aspecto ofensivo. A defesa, exceção ao jogo contra o Bahia, né, que foi aquela tragédia, não preocupa tanto se tivermos a defesa titular. Maguinho, Bruno Melo, Lucas Alter, substituído aí pelo Sidmar, substituído razoavelmente bem, né? O Sidmar tem dado conta do recado. E lá do lado esquerdo o Hugo, que eu considero ainda, continuo com a mesma opinião, que nesse momento não tem como o Sander ocupar a posição do Hugo, pelo que o Hugo tem produzido e pelo que ele pode produzir na questão defensiva. Tem muito receio de que o Sander, entrando sem ritmo, a gente não ajude tanto o ataque e no lugar do Hugo, né? E aí a gente descompense a defesa. Então eu acho que a gente precisa achar eu não, né? O Mister precisa achar uma alternativa aí para o Sander ocupar uma vaga. Eu acho que ainda tem uma lacuna ali no meio para frente, que de repente testar o Sander como um meio, já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que seria o ideal. O meio de campo do Goiás com o Morelli é outra situação, né? O William Oliveira fez falta nesse jogo, ele também é o nosso volante, primeiro volante titular realmente, né? Apesar das críticas no começo do campeonato. E no ataque, muita crítica pro João Magno, né? O João Magno, para mim,
precisa voltar a fazer gols com a constância, ou pelo menos com aquela presença que ele teve no começo, né, quando fez gols de cabeça importantes aí pro Goiás, ainda quando na chegada dele. E ele foi importante nesse jogo, porque se vocês voltarem lá atrás, vocês vão ver que o pênalti que o Palácio sofreu foi causado pelo início da jogada. A jogada passou pelo pé aí do João Magno, que conseguiu ali se desvencilhar de dois adversários e tocar a bola para que chegasse até o Palácios, né, e ele sofresse aquele pênalti ali, que foi bem cavado. Foi pênalti sim, mas o Palácios sabe jogar também, sabe provocar isso no adversário, né? Ele tem sido aí sofrido muitas faltas, porque ele sabe prender a bola, ele irrita o adversário, né? Tem essas qualidades aí. Eu penso que foi uma quase do Goiás. O Palácio é um cara que, se ele melhorar um pouco mais na marcação, se ele tiver um pouco mais de intensidade, ele pode ficar. Eu ainda tenho meus receios com o Palácio na questão realmente dele servir mais ao esquema tático, mas enfim, acho que ele tem contribuído sim com o Goiás, não dá para negar, né, nesses últimos jogos. Então fica aí um pouco do resuminho do que foi o time, né, num jogo em que a gente sofreu o gol, mas um gol que foi meio por acaso, vamos dizer assim, né? Não é que foi por acaso, mas a bola desviou, tirou o Tadeu completamente da jogada e sofremos um empate logo no comecinho do segundo tempo. Poderíamos sim ter levado esse 1-0, mas depois do gol poderíamos ter levado 2-1, infelizmente. A gente tem que dizer que o jogo mudou a favor do Cuiabá no segundo tempo. De qualquer forma, esse um ponto tirou o Goiás da zona, porque Santos e Vasco perderam. O Vasco vendeu caro a derrota pro Flamengo, né, o arquirrival no clássico. O clássico é sempre complicado, como a gente viu aí o Atlético Mineiro perdendo na arena lá, a Arena do Galo, pro rival, o arquirrival, que deitou e rolou ao fim do jogo lá. Jogaram milho pra torcida do Galo, né, pro time, fizeram uma palhaçada nesse sentido, mas está dentro do futebol, esse tipo de coisa. O que não poderia haver, e aí a gente entra aqui abre um parênteses para falar sobre isso. Na coletiva, o Cruzeiro colocou a bandeira em cima da mesa, né, da coletiva, para o Zé Ricardo, desculpa, o técnico falar, né, da coletiva, e o Atlético não, disse que com a bandeira não ia liberar o som, e não liberou. O Cruzeiro não tirou, o que fez certo, porque o espaço da sala de imprensa naquele momento era do Cruzeiro. Ali ele podia fazer o que quisesse, desde que não desrespeitasse o adversário. E colocar a bandeira não é desrespeitar, é a mesma coisa de você estar num outro país e colocar a bandeira ali do seu país numa embaixada. Então aquele espaço ali naquele momento era do Cruzeiro. Muito feia a atitude do Atlético, né, do pessoal do Galo. Não vai ser coisa de time de várzea, para mim, minha opinião. Enfim, mas vamos voltar aí. O Santos, por outro lado, sofreu um 7-1 que, olha, vai deixar marcas psicológicas na sequência do time nessa série A. E olha, o Santos está perigando já faz tempo. O Paulista tem aí há 2 anos já flertado com o rebaixamento no Paulista, e dessa vez o Santos vai ter que ter muito psicológico para conseguir escapar do rebaixamento. Estou falando independente da situação do Goiás, né? Analisando friamente, o Santos está num momento muito ruim, vai ter que contar aí com muito bom desempenho do Soteldo, que tem feito a diferença e não jogou ontem. O João Paulo também, que é um ótimo goleiro, também não jogou ontem, para ver o que faz. Próximo jogo contra o Curitiba vai pesar, é o melhor jogo e é o pior jogo também para o Santos nesse sentido, porque é um adversário que não tem mais nada a perder. Curitiba e América já estão virtualmente na Série B, estão esperando só a confirmação matemática disso. Não tem como recuperar mais, gente. O América é um time engraçado, interessante, porque jogando parece um time muito melhor do que a pontuação que tem, né? Dá sempre muito arroxo aos adversários. Quase ganhou do Corinthians, perdeu no último minuto. Aliás, Corinthians continua mais do que o Vasco até candidato a cair, né? Eu acho que eu coloco o Vasco fora dessa lista. Acho que o Vasco engrenou com o Verratti, tem tido jogos difíceis, mas logo escapa disso e vai sair da zona. E aí que está o problema que eu digo para o Goiás. O Goiás tem que achar alguém para ultrapassar dos que estão ali. Cruzeiro, Bahia,
Corinthians, né? Já deixou o Santos para trás, não pode ficar mais para trás. O Santos tem que ser um desses que vão cair na cabeça do Goiás. Mas independentemente de quem tiver, o Goiás tem que pontuar. É isso que precisa fazer. Como pontuou nos últimos 2 jogos, 4 pontos, precisa se manter essa média. Se ganhar um jogo fora, empatar um aqui contra um adversário mais difícil, não perder pontos como perdeu para o Curitiba, para adversários diretos, né? Enfim, a gente precisa ter essa mentalidade de não olhar para a tabela, para o lugar onde está agora, mas olhar para o Goiás e para a pontuação que o Goiás precisa fazer. O próximo jogo contra o Fluminense, vamos buscar 3 pontos. O Fluminense está de olho, vamos falar disso no próximo vídeo, está de olho na Libertadores, vai ficar desconcentrado, não quer machucar. O Goiás tem que entrar com determinação e ganhar do Fluminense lá. Se não ganhar, um empate vai ajudar com certeza. Pode voltar para a zona conjunturalmente, mas o Goiás vai acumulando pontos, e isso é importante. A defesa está estabilizada depois daquele ponto fora da curva contra o Bahia, e o ataque está melhorando aos poucos, né? Estamos conseguindo encaixar. O Guilherme está numa fase excelente, espero que a contusão que ele tenha tido não seja grave, ele continuou jogando, né? Depois de levar a mão ali ao músculo, mas precisamos dele. E o Goiás continua tendo problema de elenco, e infelizmente vamos ter que lidar com isso. Então vamos ver se Lucas Halter volta logo, e voltamos aqui na quarta-feira para analisar, se Deus quiser, aí Fluminense e Goiás, que abre aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, chegando na reta final. Vamos lá, força Verdão. Deixa aqui seu comentário se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se não gostou, também deixa o seu dislike aí para avisar pra gente que precisamos melhorar, ok? Se inscreva no canal, não esquece disso. Boa semana para todo mundo.